Olá, boa noite para você que está me acompanhando aqui no canal de História de Santa Cruz do YouTube, do professor Simvaldo. Nesta quarta-feira eu quero apresentar para vocês um texto sobre a presença do primeiro embaixador da Bélgica no Brasil, chamado Benjamin Marry. Quando eu estive à frente do NOP, consegui encontrar informações sobre o primeiro embaixador da Bélgica no Brasil, Benjamin Marry, e na ocasião nós enviamos uma correspondência para o consulado da Bélgica aqui no Rio de Janeiro, solicitando informações sobre a presença dele, a vida dele, porque naquela época não é como hoje, que tudo tem na internet. É muito fácil encontrar, põe lá o nome, daqui a pouco encontra um monte de informações, né? Agora mesmo eu estava pesquisando aqui na Hemeroteca Digital, encontrei inúmeras informações sobre o embaixador da Bélgica. Mas então mandamos essa correspondência para o consulado do Rio de Janeiro e tivemos a grata satisfação de receber uma resposta lá do cônsul dizendo que gostaria de nos receber, porque quando fiz a correspondência, obviamente já tinha algumas informações sobre a passagem do primeiro cônsul, primeiro embaixador aqui pelo Brasil, né? Pelo Rio de Janeiro e também por Santa Cruz, e gostaria de complementar essas informações. Então, o cônsul me recebeu, estive lá no consulado, ali em Ipanema, ali onde tem o canal por ali, aquela região dali, uma casa, uma ruazinha bem simpática, bem arborizada. Eu lembro, fui lá e tivemos mais uma grata surpresa, porque ele tinha mandado selecionar uma quantidade imensa de livros, pacotão imenso, foram bolsas, duas bolsas de livros, publicados na Bélgica, livros lindíssimos, livros de artes. Eu lembro, esse material tem que estar lá no NOP, né? A história é 5.000 anos do livro, um calhamaço, uma publicação imensa. E dentro dessas publicações eu recebi também o livro Desenhos Antigos dos Arredores do Rio de Janeiro, que tinha sido organizado pelo nosso amigo, meu amigo Gilberto Ferrez, que eu já me fiz referência a ele. Então ele fez a doação também desse exemplar, e neste exemplar do Desenhos Antigos dos Arredores do Rio de Janeiro, tem dois desenhos de Santa Cruz. Esse livro foi publicado em 1974 em Bruxelas, pelo banco, por patrocínio do Banco Ítalo-Belga, em Bruxelas, em 1974. Este livro eu até comprei recentemente pela internet e não foi tão caro. É um livro muito bonito, é quase um álbum, não tem tanto texto. E tem muitos trabalhos do Rio de Janeiro, vários de Itaguaí, lindíssimos. Tem o panorama da Vila São Francisco Xavier de Itaguaí, que é considerada a mais bonita de todas. Mas o nosso interesse aqui é a história de Santa Cruz. Então, estarei falando hoje sobre a presença do Benjamin Marry, que era artista plástico e foi o primeiro embaixador da Bélgica no Brasil. Naquela época eles não chamavam de embaixador, era o representante diplomático, né? Não deixa de ser embaixador, mas só que não usava esse termo. E ele chegou aqui, ele foi nomeado em 1832, mas só chegou 2 anos depois, por questões burocráticas, implicações de transporte e tal, mas só chegou 2 anos depois. Ele chega em 1834. Aqui neste slide de abertura, eu coloquei um recorte de metade do desenho que ele fez, uma sépia e guache, né? Sépia é esse desenho que dá esse tom um pouco avermelhado, mais para marrom, né? E você já observa aqui nesse desenho, mais adiante eu vou voltar a falar nele, que tem a sede da Fazenda Imperial de Santa Cruz, lá ao fundo, à esquerda, e aqui à direita tem uma pessoa sentada, que no caso é Dom Pedro II, e dois fâmulos.
aliás, três, né? Um segurando um guarda-sol e os outros dois, porque o imperador sempre era acompanhado pelos camaristas, eram funcionários, eram pessoas da corte que ficavam, vamos dizer, usando o termo aqui, paparicando, né? Porque tudo era feito praticamente por eles. O imperador não fazia praticamente nada, né? Então aqui nós temos eles no dia 6 de setembro, ou melhor, dia 6 de novembro de 1837. Então agora nessa pesquisa recente, porque eu já tinha escrito, inclusive com esse mesmo título, né, da Bélgica para Santa Cruz, mas aí eu resolvi procurar outros textos e encontrei esse texto aqui do Donato Melo Júnior, que era na época era da Universidade Federal do Rio de Janeiro, fez esse trabalho para o FRJ sobre Benjamin Marri. O Donato, ele é arquiteto também, ambientalista, né? Ele fez esse trabalho aqui em 1988, se publicou esse livro, que é Rio de Janeiro, Planos, Planta e Aparências. Então ele escreveu aqui, olha, a partir da chegada de Dom João VI ao Brasil e com o ato de abertura dos portos à Europa, a Europa voltou suas vistas para um mundo novo no Novo Mundo, numa curiosidade crescente de caráter científico, visando a conhecer suas riquezas, belezas e potencialidades até então resguardadas. Face à política da metrópolis de portas fechadas, missões científicas, viajantes isolados, diplomatas deslumbraram-se ante o exotismo tropical. Documentaram, pesquisaram, desenharam, escreveram suas impressões numa vasta literatura e em registros iconográficos publicados ou não, hoje disputados, estudados e divulgados. Muitos autores popularizaram-se, como Rugendas e Debré, outros são conhecidos dos historiadores, colecionadores, artistas e antiquários, como Saint-Clair, Spix-Martius, Langsdorff, Chamberlain, Owsley, Steinman, o Thomas Ender, Vidal, etc. Vários são de revelações mais recentes, como Burchell, Bataclan, Foubeck, Arg, Landes, Lovenstein, enquanto que alguns ainda estão sendo pesquisados, dentre eles Benjamin Marri e Louis Van Hout. Então, veja aqui, pelo texto do Donato, já se pode antecipar, antever, que o Benjamin Marri, ele não é conhecido, tanto que ele praticamente não é citado. Todo mundo cita o Debré não tem nem dúvida, né? Tudo. Maria Grant também, inclusive até tem livros didáticos com reproduções do Debré, da Maria Grant, porque o Debré foi praticamente um jornalista, né, de imagens durante muito tempo. Ele chega em 1816 e só vai embora em 1831, então a produção é muito grande mesmo. Thomas Ender também, embora Thomas Ender tenha ficado apenas um ano e pouco, mas a produção é grande. Então esses daqui, principalmente no caso que nos interessa Benjamin Marri, poucas pessoas conhecem. Por exemplo, o Benedito Freitas nem cita o Benjamin Marri, nem cita, né? Então o Donato fez essa pesquisa e trouxe essas informações aqui para nós tomarmos conhecimento. Aí temos aqui Benjamin Marri e sua passagem pelo Brasil. Ele foi nomeado o primeiro encarregado de negócio no Brasil, era a denominação que eles davam, não era embaixador nem cônsul, que não deixa de ser um representante também diplomático, né? Era encarregado de negócio no Brasil, em 27 de julho de 1832. Porém, somente em 10 de fevereiro de 1834, chegou para assumir o seu posto. Essa diferença de 2 anos entre a nomeação dele e a chegada é decorrente de uma série de questões burocráticas, também de transporte e implicações pessoais também, mas ele chega 2 anos depois. Naquela época, em 1834, ainda estava em vigor a regência trina permanente, quando houve a reforma da Constituição de 1824 pelo ato adicional, criando a regência una, o município neutro e as assembleias legislativas provinciais. Porque a regência, o sistema de regência, né, como nós sabemos aqui,
quando Dom Pedro I abdicou em abril de 1831, já foi, já foi levado em consideração um texto da Constituição de 1824, que estabelecia que o imperador, no caso da vacância do trono, no caso da renúncia, né, foi o caso da abdicação dele, então que sendo de menor, né, que ele não poderia assumir, que foi o caso de Dom Pedro II, né, que seria nomeada uma regência. Então essa regência inicialmente ela foi provisória, até que se organizasse. Depois da regência provisória, foi nomeada uma regência trina permanente. Mas, como eu até já falei aqui em outras ocasiões, 3 pessoas governando, né, começa a bater cabeça um com o outro. Então, eles resolveram, em 1834, foi feito um ato adicional para mudar, para fazer uma reforma na Constituição, prevendo, então, possibilitando a criação de uma regência una, ao invés de 3, colocar uma pessoa só. O primeiro regente foi o padre Antônio Feijó, mas ele vai renunciar, e o Pedro de Araújo Lima que vai assumir. Então, quando o Benjamin Marri chega ao Brasil e vem a Santa Cruz, ele já encontra a regência. Ele vai se encontrar com Dom Pedro II, mas Dom Pedro II tinha nascido em 1825. Então, quando ele chega em 34, Dom Pedro II ainda era um garoto, né? Quando ele chega em 1837 em Santa Cruz, Dom Pedro II estava com apenas 12 anos, quer dizer, um menino, embora até por ser imperador já praticamente certo, né? Estudava muito, já era bem avançado em termos de responsabilidade, né? Era bastante maduro. Esse texto do Donato, ele foi publicado na revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, na edição de 308 de 1975, a partir da página 98 e seguintes. Então, o Donato deu o título dele, né, da pesquisa: Pesquisas sobre Benjamin Marri, diplomata, aquarelista, e Louis van Hout, botânicos belgas que estiveram no Brasil regencial. Então, ambos eram também aquarelistas e botânicos, né? No caso aqui do Louis Voltaire é botânico. No caso do Benjamin, ele era um grande admirador da botânica, da natureza, das árvores e tudo mais. Segundo o Donato Melo Júnior, Benjamin Marri teve grande oportunidade de praticar o que mais gostava: amor à natureza e atuação como um aquarelista amador. Então, ele não era um botânico, nem um biólogo, né? Mas ele era um apaixonado pela natureza e, inclusive, tem algumas contribuições nesse sentido. Poucas atividades oficiais teve Benjamin Marri, aqui no Rio de Janeiro, né? Além da negociação do tratado, praticamente ele ficou sem fazer nada, né? Então, daqui do Rio de Janeiro, ele remeteu para a Bélgica a Flora Fluminense de Frei José Mariano da Conceição Veloso. Eu já fiz uma postagem sobre o Frei José Mariano da Conceição Veloso, porque ele, segundo o historiador Benedito Freitas, ele esteve em Santa Cruz, trabalhando um tempo em Santa Cruz, e coletou muitas espécies botânicas aqui em Santa Cruz, que alguns inclusive fizeram parte da Flora Fluminense. Então, uma das preocupações de Benjamin Marri foi de mandar para a Bélgica um exemplar da Flora Fluminense, né, para que contribuísse lá nas bibliotecas da Bélgica, né. E também tomou providência sobre alguns belgas em excursão científica pelo Brasil, como o horticultor Louis van Hout, aqui chegado em 1835, e depois quanto à missão de Jean-Louis Linden, botânico, que se fazia acompanhar de Augusto Brechet, zoólogo e botânico, do desenhista Nicolas Fouque, de sua ação diplomática. Microfilmamos no Itamaraty uma trintena de documentos. Esse é o texto da pesquisa do Donato, que ele, na pesquisa, ele faz como é uma pesquisa científica que não chegou a ser publicada em livro, ele faz uma relação de todos os locais por onde ele passou e os documentos que ele encontrou, tanto no Itamaraty, aqui no Rio de Janeiro,
como também nas embaixadas, enfim, tem essa. E todo esse material ele relatou na revista do Instituto Histórico, né, numa apresentação que foi em 1975. Agora, o Benjamin Marie, ele vem em 1834, ele fica no Rio de Janeiro. Claro que ele vai fazer aquarelas, desenho do Rio de Janeiro, mas aí ele vem para Santa Cruz, em 18 de agosto, que foi o ano que ele chegou ao Rio de Janeiro. Ele visita Santa Cruz, porque Santa Cruz era um dos locais que praticamente de início que todos os viajantes vinham. Então ele vem em Santa Cruz em 18 de agosto, primeira vez, né? Pela primeira vez, em 18 de agosto de 1834. Depois ele vai estar em outras oportunidades. Como aquarelista notável, Benjamin Marie deixou como legado várias obras, incluindo pelo menos 2 feitas em Santa Cruz. Eu coloco aqui pelo menos porque pode ser que ainda tenham outras obras de Santa Cruz que não tenham sido ou identificadas ou apresentadas, porque, como eu citei, por exemplo, ontem, quando eu estava falando sobre o Gilberto Ferrez, que ele, pesquisando lá no Museu Britânico, lá em Londres, ele encontrou 2 gravuras de autoria da Maria Grã que eram inéditas, e ele então mandou reproduzir e fez a doação para a Cópia Nop. Inclusive, na ocasião, eu estive lá com ele na casa da Rua da Quitanda, que é onde tinha a loja, onde a família morava, né? Então, pode ser, né, que ainda existam outros desenhos de Santa Cruz ou de outras regiões que não foram considerados por algum motivo, né? Mas é um desenho a lápis da fonte da Carioca. Esse aqui eu já mostrei para vocês em tamanho maior quando fiz aquela apresentação sobre o abastecimento d'água em Santa Cruz, porque a fonte da Carioca, juntamente com a fonte da Nora e o poço do no seu Honorato, eram as 3 fontes principais. Então vocês observem aqui que a fonte da Nora, ela ficava ali naquela rua Martim Francisco, ali próximo de um lugar chamado, o pessoal conhece aqui em Santa Cruz como Feirinha, ali onde tem um viaduto e tem uma igreja evangélica ali naquela área, né? Então, aqui ele fez esse desenho a guache, né, uma sépia. Sépia, como eu já falei, guache. O guache usa mais aquela tinta colorida, mais aguada, né? Mostrando o panorama geral da fazenda com o jovem imperador Dom Pedro II no alto do Morro do Mirante, que fez em 6 de novembro de 1837. Então, primeiro ele esteve em 1834, depois em 1837. Isso é, 3 anos após a primeira visita. Daqui ele seguiu para Itaguaí, Mangaratiba e Ilha Grande. Quer dizer, ele seguindo, isso já também, ele ficou de 1834 até 1838, ele volta para a Bélgica em abril de 1838. Então, como eu falei, ele deve ter ficado hospedado várias vezes aqui na fazenda de Santa Cruz. Quando ele vai para Itaguaí, já em 1836, onde ele faz trabalhos, ele tem um desenho em sépia do Trapiche, né, que era o porto, né, o cais, o pier lá de Itaguaí, muito lindo. E como eu falei também, um panorama da vila de Itaguaí, que é considerado um dos mais bonitos panoramas da Itaguaí. Eu acho que é o mais bonito. Eu não conheço outro que seja tão bonito como o dele. E foi Mangaratiba, Ilha Grande e Paraty. Depois ele seguiu também para Ubatuba. Enfim, tem uma série de belíssimos trabalhos em sépia que, infelizmente, ainda são poucos conhecidos e divulgados, como foi falado lá na frente, porque ele ainda não, a pesquisa não, os pesquisadores ainda não deram muita importância, embora já tenha alguns livros publicados sobre o trabalho dele, mas ainda falta pesquisar mais. Então, aqui na Santa Cruz, ele esteve no dia 6 de novembro de 1837, como eu já falei para vocês, período regencial. Só que aqui nós já estamos na regência Una, de Pedro de Araújo Lima, que foi quando ele veio a Santa Cruz. Nesta imagem, que é um desenho sépia, né, guache, ele está, Dom Pedro está aqui em primeiro plano à direita, está sentado, né, tem um áulico fâmulo, é um camareiro mor que eles chamavam, né, porque a casa imperial tinha
cada dia tinha um camareiro, um mor, que era um funcionário que ficava bem próximo também, não é? Que às vezes até era um nobre, era um visconde, um conde e tal, que ficava responsável para acompanhar Dom Pedro, além de outros. Então aqui tem três áulicos, três funcionários, dois na frente e um atrás com guarda-sol. E ele está o quê? Observando lá a fazenda, né? Observando as terras da fazenda. Nessa legenda, que está muito pequenininha aqui, mas essa legenda ela diz exatamente isso, que em primeiro plano Dom Pedro II, só que ela tem um erro, porque ela fala que ele estava com 14 anos. Não é, na verdade, se ele nasceu em 1825 e o trabalho é de 1837, ele estaria com o quê? Com 12 anos, né? E não com 14. Bom, mas aqui, vejam que são 3 anos depois da primeira visita que ele fez em 1834. E no ano anterior, em 1836, ele vai a Itaguaí, que é o ano que tem todos os trabalhos que eu citei de Itaguaí, Mangaratiba, Paraty, Ilha Grande, Ubatuba, Marabá, que ele fez vários, foram de 1836. E para ele seguir para Mangaratiba e retornar, ele passaria para onde? Por onde? Por Santa Cruz. Então é muito provável que ele tenha ficado hospedado em Santa Cruz várias ocasiões entre 1837, 1834 e 1838. Em 1837, quando Benjamin Marri esteve pela segunda vez hospedado no Palácio Imperial de Santa Cruz, o Brasil era governado por Pedro de Araújo Lima, que assumiu provisoriamente o governo após a renúncia do Feijó, que era o padre Diogo Antônio Feijó, que assumiu a regência una, substituindo a regência trina permanente. Este período, todo esse período ficou conhecido como Regência Una de Araújo Lima. Então, o período regencial começa em 1831, vai até 1840. E foi um período aqui na história do Brasil bastante conturbado, porque ocorreram diversas revoltas em várias partes do Brasil. Dom Pedro II, que na imagem ao lado aqui é um recorte do desenho a sépia e guache de autoria de Benjamin Marri, de 6 de novembro de 1837, estava com 12 anos incompletos, não 14, já que nascera em 2 de dezembro de 1825. Ele aparece sentado em companhia de fâmulos, ou áulicos, ou mordomos da Casa Imperial, né? E esse desenho foi produzido produzido pelo pintor, né, no alto do Morro do Mirante Imperial, de onde se tem vista panorâmica de toda a região. Então, se o Benjamin Marri esteve aqui, ele estava em contato com Dom Pedro, claro, óbvio, né? Benjamin Marri, que era diplomata, credenciado e condecorado com o título de dignatário da Ordem Imperial do Cruzeiro, com aprovação da Assembleia Legislativa, porque antes do período regencial, os títulos nobiliárquicos eram dados pelo monarca, pelo imperador. E não existia uma Assembleia Legislativa, mas aqui nós estamos falando de um período regencial, quase parecido com a República, né? Porque era governado por uma regência. E foi aprovado, então, e tinha uma Assembleia Legislativa. Então, essa Assembleia aprovou a concessão desse título para ele de dignatário da Ordem Imperial do Cruzeiro, que era a mais alta condecoração, né, do Brasil naquela época, né? Então, com essa aprovação da Assembleia Legislativa, ele deve ter ficado hospedado no Palácio Imperial de Santa Cruz, porque ele era diplomata, né? Então tinha um certo prestígio, né? Então ele deve ter ficado hospedado em várias ocasiões entre 1834 e 1838. Provavelmente isso deveria ter algum registro nos livros, porque tudo era registrado nos livros, né? Pode ser que sim, né? Mas como o Benedito Freitas não fez nenhuma citação, também fica na dúvida se realmente houve o registro, né? Então, em 1838, em abril de 1838, ele retorna à Bélgica. Mas 2 anos antes, em 36,
Ele fez um verdadeiro tour pela nossa região aqui da Costa Verde. Então ele passou por Itaguaí, Mangaratiba, Ilha da Marambaia, Ilha Grande, Angra dos Reis e Ubatuba, com a produção de muitos desenhos a serem publicados no livro Desenhos Antigos dos Arredores do Rio de Janeiro, organizado por Gilberto Ferrez. Aqui ao lado tem a capa do livro, como eu falei, é praticamente um álbum, né? Esses desenhos que eu citei agora, de Angra dos Reis, da Ilha Grande de Itaguaí, são lindos demais. E esse livro, inclusive, acho que se quem tiver interesse pode comprar pela internet. Então, é importante, né, registrar essa passagem do primeiro embaixador da Bélgica no Brasil e a contribuição que ele deixou para a história e para o estudo da arte, né, fazendo esses desenhos, esses panoramas de vários pontos do Brasil. No caso de Santa Cruz, nós já temos aqui uma informação sobre a fonte da Carioca, né, já é um dado importante, porque somente ele e o Thomas Ender é que vão fazer o registro de que existia uma fonte que abastecia aqui. E no caso do imperador também é importante, porque mostra realmente a relevância, né, que eles davam, o significado que eles davam para o Morro do Mirante, porque desde o tempo dos jesuítas, aquele Morro do Mirante, que hoje é chamado Morro do Mirante Imperial, era conhecido como Atalaia dos Jesuítas, por ser um local alto, de onde se descortina todos os panoramas de Santa Cruz, tanto de um lado como lá de Sepetiba, para o lado de Paciência, como Itaguaí, para o lado de Santa Cruz. Os jesuítas, segundo o próprio Benedito Freitas, eles ficavam lá em cima com um tipo de uma luneta, é, no inventário se fala óculos de grande alcance, que é uma luneta, observando o trabalho dos escravizados. Então, essa é a contribuição falando sobre Benjamin Marie, da Bélgica para Santa Cruz. Da Bélgica para Santa Cruz. Aqui é o canal de História de Santa Cruz, do professor Simvaldo. Eu encerro mandando um abraço para todos e até uma próxima oportunidade. Se você, por acaso, tiver gostado, não deixe de fazer alguns comentários e de compartilhar com seus amigos para que o canal possa se tornar mais conhecido ainda. Também, se quiser fazer algum comentário, alguma observação, esteja à vontade. Então, mais uma vez, uma boa noite. Hoje, encerrando aqui, quarta-feira, dia 12 de março de 2025, e até uma próxima oportunidade.